Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha que vai ser o futuro dos jogos? Porque é disso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá. Jogos de videogame. Algo que já existe há um bom tempo, há mais de uma década, mais de 20 anos e perduram até hoje, sendo hoje em dia uma das mídias mais importantes e que eu acredito que rendem mais dinheiro em si. Mas vocês já chegaram a perceber que os jogos eles estão evoluindo, eles estão ficando cada vez mais realistas, da mesma forma que parece que a gente está chegando cada dia mais próximo do que vai ser talvez o limite da evolução dos jogos. Porque assim, eles estão ficando realistas, estão ficando cada vez mais potentes para criar mundos maiores, coisas mais absurdas. E isso em algum momento vai terminar. Assim, a gente vai chegar em um limite. Porque digamos que daqui não sei quantos anos a gente consiga fazer um jogo que reproduza perfeitamente, vamos colocar assim, os gráficos da realidade. O que a gente vai fazer depois? Qual que vai ser o patamar? Você vai poder criar através da tecnologia de jogos filmes? Isso mataria o cinema? Como que seria essa evolução? Como que iria chegar a esse ponto? O que aconteceria depois? Sabe, essa pegada de você chegar em um ponto que é o ponto de desenvolvimento máximo daquele meio tecnológico. Mas, bom, existem certas teorias também dentro disso, como um super VR tipo o Nevergear de Sword Art Online, mas eu não sei, eu não sei dizer a esse ponto se vai chegar ou não. Mas eu acredito que em contraponto à tecnologia gráfica que está cada vez evoluindo mais e mais e ficando cada vez mais próximo do realista, eu tenho uma opinião, pode ser um tanto controversa, sobre o que eu acredito que vai acabar acontecendo em algum ponto. Hoje em dia, já nos jogos, a gente coloca muitos pontos positivos para o realismo. Para jogos mais realistas, gráficos mais realistas, dinâmicas mais realistas e tudo mais. São pontos muito positivos na visão de uma boa parte do público hoje em dia. Mas eu acredito que em algum momento essa ideia do hiperrealismo vai acabar saturando. Não sei ao certo o porquê ou como, mas eu consigo vislumbrar essa possibilidade. Talvez depois de uma série de vários jogos em sequência que são muito realistas, mas que não tem realmente uma alma ali, uma coisa divertida para fazer e pode saturar o público. É muito difícil você tentar chutar uma coisa aleatória, porque assim, estilo de jogo e coisa do tipo acabar saturando pode acontecer por dezenas, centenas de motivos. Mas vamos seguindo ali no raciocínio. Ah, saturou isso. O que eu acredito que aconteceria depois dessa saturação dos jogos? Eu acredito fielmente que jogos surrealistas e jogos com gráficos muito mais estilizados, não necessariamente focados em gráficos realistas, pode em algum momento vir a ser mais conhecido e trazido mais para o topo das expectativas relacionadas a videogame. Porque eles teriam a capacidade de passar uma impressão que os jogos AAA não conseguiam passar com todo aquele realismo.
jogos super surrealistas, até às vezes talvez psicodélicos e abstratos, eu acredito que eles podem vir em algum momento a ficar no que hoje em dia são os jogos AAA mais realistas que ficam. Eu acredito que a estilização dos gráficos vai ser um caminho. Talvez em nenhum momento ele fique hiper famoso e seja super relevante, mas eu acredito que essa estilização e esse caminho mais estilizado de pessoas que vão desenvolver jogos com gráficos muito diferentes do que a gente conhece pode vir a nascer de certa forma. Tá nascendo aí um pouquinho, vira e mexe você encontra um jogo que tem uma pegada gráfica muito diferente, baseado em jogos mais antigos, mas trazendo coisas novas e passa uma sensação diferente. Então eu acredito que esse vai ser um caminho, que cada vez mais a gente vai ver jogos assim, principalmente nos indies. Eu acho que os indies eles já brilham hoje em dia, eles já conseguiram um patamar de brilho próprio hoje em dia, mas eu realmente acredito que isso vai seguir e que cada vez os indies vão se tornar mais relevantes. Por que que eu acho isso? Porque assim, eu tava vendo vídeos de jogos que vão lançar e tudo mais. Existem jogos que parecem muito interessantes. Existem jogos que eu quero que sejam interessantes, mas que com o que foi apresentado eu não consigo enxergar o como ele pode ser interessante. E existem jogos que eu realmente não dou nada. Eu falo que eu não acredito que vai ser interessante, que eu não acho que vai ser legal. A exemplo, um jogo que logo que anunciou, eu já meio que torci a cara, falei, pô, jogo assim, e, tipo, cara, não tá com cara de que vai ser legal, que é o Redfall. Redfall foi um jogo que quando eu vi, eu tava, acredito que junto com muita gente naquele hype de Redfall ser um jogo, ser o subtítulo do The Elder Scrolls 6 e e tal esse hype, aí veio o Redfall. No trailer, jogo de zumbi não, né? É que tem essa pegada, por exemplo, pelo menos no trailer e também algumas gameplays que eu vi um pouquinho, lembrou, pra mim, né, pelo menos, um pouquinho de Left 4 Dead, só que ali diferente, não com tantos inimigos, mas focados em vampiros. Eu vi o jogo, tudo bem, apagou o hype que eu tava sentindo com Elder Scrolls 6, isso você pode usar de argumento e falar que isso deixou que a sua visão sobre o jogo fosse ruim. Mas não, eu até olhei ele depois, eu gosto muito do tema relacionado a vampiro ou a lobisomem, eu gosto muito. Tanto que eu já joguei o jogo Werewolf, Earthborn e o Vampire, especificamente porque é um jogo de lobisomem e um jogo de vampiro. Eu gosto desse tema, gosto muito. Então eu fui analisar o jogo pelo trailer, e um trailer super animadão, que fala, vamos trabalhar em equipe, fazer coisas legais, com uma música super animada de fundo, não me passa o que eu acho interessante no universo de vampiro. O que vem na minha cabeça quando eu penso em um universo desses são jogos como Vampiro à Máscara, sabe? Então, já no trailer eu falei, não vai funcionar. E vendo o jogo em si, o jogo não me atraiu em nada, sendo bem sincero. E pelo que eu vi das pessoas comentando, o jogo não ficou muito legal não. No... Na opinião do público. Então eu já vi, não parecia ter alma o jogo. E aí quando lançou, realmente parece que ele não tem alma mesmo. Outro que lançou atualmente, que também tem essa pegada, é aquele jogo do Gollum. Que quando lançou o trailer, eu falei, mas nossa, mas esse vai ser uma merda mesmo. Esse não tem como ser bom. E lançou, e o jogo é ruim.
o jogo é ruim. Então, tem muitos jogos hoje em dia que estão saindo, que estão recebendo bastante visibilidade e que estão saindo ruins. Jogos que vêm de grandes empresas, que vêm de tempos de produção grandes, investimentos grandes, e acabam saindo de forma triste, saindo um jogo fraco. Então, com isso, eu acho que os indies ganham muito mais palco. São jogos que muitas vezes vêm de uma estratégia mais simples e seguem de forma responsiva àquilo que eles pediam. Na maior parte das vezes, eu sei que vira e mexe parece algum jogo indie que acaba o pessoal que está fazendo o projeto acaba subindo demais a cabeça a quantidade que eles ganham e aí dá algum problema, alguma merda e tudo mais. Contudo, eu acredito que grande parte dos indies, pelo menos que eu ando vendo, né, dos indies que eu ando vendo, o pessoal parece ser bem responsável com o trabalho que estão fazendo e parece dedicados com o que estão fazendo. Isso eu valorizo muito. Então, eu acredito que o indie, já nessa crescente que ele tem, de visibilidade, de popularidade, acho que só vai crescer cada vez mais. Os jogos estão cada vez ficando mais caros, esses jogos AAA. Os gráficos mais realistas estão ficando cada vez mais caros e em alguma hora isso vai dar problema. Em alguma hora vai gerar alguma problemática, seja de jogos super caros que vão estar saindo sem alma nenhuma e acabar deixando todo mundo meio puto. E no final o que vai ter ali para reconfortar vão ser os jogos indies. Então eu acredito que a popularização em massa, em maior escala dos jogos indie, é uma possibilidade muito grande para o futuro também. Tanto que, assim, sendo bem sincero, pegar a ideia de você fazer um jogo que não é necessariamente os gráficos atuais, você vai cobrar menos por ele, vai ser um jogo mais simples, é algo que eu acho muito bom. Me lembra um pouquinho de, por exemplo... Me lembra, não necessariamente me lembra, mas na minha cabeça, ver esse tipo de coisa abre a possibilidade para coisas como jogos que eu via no PlayStation 2. Como assim? No Play 2, a coisa mais comum que você via eram jogos de filmes, jogos de desenhos, jogos de animes, vários tipos de jogos. O jogo era quase meio que uma jogada de marketing que faziam. Lançavam o jogo junto com o filme e tudo mais. Tanto que no Play 2 tem jogo do Kung Fu Panda, tem jogo de Ben 10, jogo de Up Altas Aventuras, tem jogo de quase tudo. E era muito legal você ter essa possibilidade de criação de jogo, de ver desenhos, filmes, seriados, animes, podendo ter jogos em maior quantidade. Coisa que hoje em dia é diferente, porque hoje em dia o preço também mudou. Então fica mais complicado realmente. E assim, se por algum acaso eu esteja falando bobagem aqui e fazer jogos de Play 2, jogos de Play 3, de Play 4 e atualmente de Play 5, eles sejam o mesmo preço para fazer, você pode me falar. Não sou um cara super entendido, mas essa escassez de jogos, escassez, espero, bom, alguma dessas duas tá certo. A falta de jogos, vamos deixar assim mais fácil para não ficar errando palavra, né? A falta de jogos desse tipo, para mim, só parece que não tá valendo mais a pena o gasto. Coisa que antes parecia estar, porque se você for pensar, comparado com a época do PlayStation 2, hoje em dia jogos em si estão muito mais conhecidos. Então por que esses jogos já não saem mais? As empresas não veem um potencial nisso, num dos maiores mercados que tem, que gera uma quantidade de dinheiro muito grande? Não, eu acredito que seja porque já não vale mais a pena os gastos de criar um jogo
nos moldes dos consoles atuais, nos gráficos dos consoles atuais. Mas eu acredito que esses tipos de jogos ainda consigam se encaixar se eles tiverem o negócio de pegar, fazer um jogo mais simples que vai se vender como um jogo mais simples, vai ser mais barato, mas vai ter um foco na diversão. Eu acho que jogos, seja de filmes, de séries e tudo mais, ainda podem existir. Mas isso eu posso estar viajando bastante. Porque eu não sei realmente como as empresas pensam. Eu não consigo fazer uma linha. Eu sei que normalmente a empresa pensa no lucro. Então não sei até que ponto isso é possibilidade. Mas nos jogos indie eu sinto uma sensação muito semelhante ao que eu via no PlayStation 2, de você ter uma imensidão de jogos, onde tem vários jogos fracos realmente, vários jogos que não são tão legais, mas você tem uma imensidão de jogos bons que valem a pena e que muitas vezes podem trazer ideias inovadoras para o próprio mundo dos jogos, ainda assim. Então eu acho que é isso. Se eu fosse bater o meu martelo, um martelo imaginário do que eu acredito que pode ser o futuro dos jogos, eu coloco que eu acho que tem a possibilidade de ficar mais conhecido, mais famoso, negócio de gráficos mais surrealistas mesmo. Mas se eu fosse bater o martelo mesmo, assim, com isso, eu acredito que o futuro dos jogos está nos jogos indie mesmo. Que no final, quando os jogos, o preço de fazer um jogo tiver muito lá em cima, que várias empresas já não tiverem mais interesse, os jogos que vão vir para ficar e permanecer sempre vai ser os indies. Os indies têm um toque muito especial. Conseguem ser bons, mesmo umas vezes sendo simples e outras vezes sendo complexos também. Então, antes que eu fique voltando, dando voltas no mesmo assunto sem parar, eu bato esse martelo imaginário que o futuro dos jogos são os jogos indie. Não sei se esse futuro que eu digo é daqui 1 ano, 2, ou se é daqui 10 ou 20. Mas eu acredito que o desenvolvimento de jogos indie vai ser o que vai perdurar. Acho muito difícil que jogos indies acabem, sabe? Os jogos AAA eu acho que tem essa possibilidade por conta do preço que vai ser e tal. Não sei exatamente como isso vai se desenvolver. Não consigo ter uma média, principalmente porque a tecnologia evolui em uma velocidade muito rápida. Mas eu acredito que os jogos indie são ali o futuro. Seja um futuro próximo, um futuro distante, jogos indies foi algo que veio para ficar. Então é isso. Para eu não ficar enrolando e estendendo isso daqui infinitamente, coisa que eu já, dependendo, já posso ter feito, mas eu espero que o meu ponto faça sentido e que tenha dado para entender o que eu quis dizer no vídeo. E bem, se você gostou do vídeo, peço que você deixe um like. Se você gostou muito, peço que você compartilhe o vídeo, que isso vai dar mais visibilidade para mim, coisa que vai me deixar muito feliz e que também vai me incentivar demais a trazer vídeos com mais qualidade ou talvez até mesmo mais vídeos. Mas bom, agradeço a todos que chegaram até aqui, que estão vendo até aqui. Se eu falei alguma bobagem, alguma coisa do tipo, você pode me corrigir nos comentários. Eu sou totalmente aberto a correções e críticas. Então, o comentário tá aí, para quem quiser comentar. E agora eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.